Oi pessoal, eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes aí que a gente fez para vocês aí nos últimos tempos, tá? Então assistam até o final, porque hoje começa a acontecer uma nova, um novo cenário, vamos dizer assim, na entrada do piloto na Fórmula 1. Algumas coisas estão começando a mudar um pouco, que inclusive ao longo do vídeo nós vamos discutir aí com vocês e que vai facilitar a entrada dos pilotos na Fórmula 1. É um novo cenário que começa a se desenhar e esse novo cenário começa a ficar super interessante. Sempre que a gente fala as coisas aqui para vocês, eu queria deixar bem claro isso, não é o vizinho do amigo que escutou e que falou com o primo que chegou no Brasil essa informação. A gente está falando de algo que a gente está vendo aqui presencialmente, né? Nós estamos na Itália, onde é o centro de formação de todos os pilotos praticamente, é onde tem o kart mais forte do mundo, onde a gente tem a melhor Fórmula 4 do mundo, e temos principalmente a Fórmula Regional Europeia, que depois parte para a Fórmula 3 e começa a seguir ali a Fórmula 1. Tá? Então, quando a gente fala as coisas é embasado em estudos e em notícias que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo. Por exemplo, na segunda-feira nós tivemos um bate-papo longuíssimo com um amigo nosso que trabalha na Prema, que me ligou para saber como tinha sido a nossa corrida, a nossa última corrida de Lonato, e a gente trocou diversas ideias. Ontem eu tive aqui na oficina a visita de um grande amigo meu que trabalha dentro da Trident, e a gente passou o dia inteiro aqui conversando, a gente passou o dia inteiro aí trocando ideias, né? Então isso são o que a gente diz para vocês, que são informações que a gente busca e traz para vocês, assim, informações aí de qualidade vindo aqui da Itália. A gente não está no Brasil, vem uma vez por ano na Itália e escuta falar que o outro disse que funciona dessa maneira. As coisas estão mudando e a gente está aqui presente analisando tudo isso. Mas antes de entrar nessa parte aí com vocês, da parte do que vai mudar, do que vem mudando para a entrada de novos pilotos aí na Fórmula 1, que vai facilitar um pouco e a gente vê esse novo cenário acontecendo, queria separar um pouquinho aí para vocês o que hoje é o kart, que é a principal escola de pilotos no Brasil, e o que é o kart aqui, a principal escola de pilotos na Itália. E períodos diversos que nós vivemos de um e vivemos do outro, né? E a gente vai conseguir entender o porquê nós tivemos um momento que pilotos brasileiros, as equipes ligavam no Brasil e chamavam pilotos brasileiros para vir fazer teste aqui, porque eles queriam os pilotos. E hoje, não é que piloto brasileiro é visto com um olhar assim mal, é que na verdade não tem hoje nada que tenha a atração desse piloto brasileiro para essas equipes. E os pilotos brasileiros que estão indo para frente aqui na Europa são pilotos que estão vindo morar aqui. E a gente pode citar diversos nomes aí para vocês, porque a gente vive isso no dia a dia. Então nós temos aí hoje para todo mundo aquilo que é a sensação do momento, o Gabriel Bortoleto, mas há 2 anos atrás nós estávamos com o Bortoleto ali em Mugello, batendo um papo, que ele estava finalizando o ano de freca, e ele estava contando para a gente o que ele estava vendo para ir no próximo ano de Fórmula 3. Então isso a gente estava vivendo ali. A gente viu o Kimi Antonelli despontar, como eu posso citar outros nomes aí para vocês. Tem um menino muito bom do Brasil no kart hoje, que poucos conhecem, mas é o Miguel Costa. Esse a gente acredita que vai para frente. E tem outros, por exemplo, como o Miron, que é um neozelandês, que ele está fazendo hoje o kart com 11 anos, é alguma coisa diferenciada. Então tudo isso a gente está vivendo aí, a gente consegue trazer esses nomes aí para vocês, tá? E aí, vamos um pouquinho de novo nessa parte aí do Brasil, o que mudou ao longo do período. Nós tivemos a entrada do kart rental no Brasil, que acabou popularizando o kart, trouxe uma popularização do kart. E o Brasil, como é um país apaixonado por automobilismo, acabou com que as pessoas fossem para andar no kart rental e acabou se criando uma categoria de karts com motor 4 tempos, que é mais barato que os karts com motor 2 tempos. E infelizmente esse tipo de kart acabou deixando de lado um pouco aquela formação que tinha
até momentos que a gente viveu o kart de, vamos dizer assim, de 89 a 94, 96, onde a gente pode citar diversos nomes que vieram andar na Fórmula 3000 europeia, que hoje é a Fórmula 2, e bateram nas portas da Fórmula 1, e diversos brasileiros que chegaram na Fórmula 1. Então a nossa formação hoje é muito diferente do kart. E não só a formação, por isso que a gente às vezes bate tanto na tecla aí para vocês dos nossos serviços de consultoria na gestão de carreira. Por quê? A gente vê hoje que muitas vezes a gente tem que entender se é um menino que gosta de sentar nisso aqui ou se é uma paixão do pai. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. E aí a gente vê o pai levando o menino quase todos os dias para o kartódromo para treinar. Mas ele está indo treinar lá ou ele está indo passear de kart? Ou ele está indo andar de kart? Qual que é o objetivo dele? Qual que é o planejamento? Por que ele está lá treinando? O que ele está fazendo no treino? Então é isso que a gente tem que ver. E a gente tem visto muitas pessoas indo passear de kart, passear de carro de corrida, indo lá andar sem ter algo focado, em ter um objetivo. Né? E aí a gente recebe de vez em quando as fotos, os pais mandam pra gente, não sei o que acontece com o meu filho, 55 voltas ele virou ao mesmo tempo. Ele virou um robô, pessoal. Ele já conhece aquela pista, a pista de Piraporinha do Bom Jesus, por exemplo, que tem um buraco ali, ele sabe aonde é aquele buraco. Então ele começa a tornar aquilo automático. E isso não traz o crescimento, tá? Então isso é a grande diferença. Inclusive pais que às vezes trazem pra gente aí o seguinte, olha, meu filho deu 255 voltas com o mesmo pneu, até o buraquinho do pneu sumiu, não tinha mais, aí ele parou com aquele pneu. Isso é péssimo, isso não é legal. Porque depois quando você coloca um pneu novo para esse menino no kart, ele não consegue tirar proveito. A gente tem tido diversos pilotos que vêm treinar com a gente, e a gente faz 6 turnos de 20 minutos, porque eles terminam acabados o dia, e alguns pilotos no 4º turno me trazem o pneu com um nível maior de borracha do que aquilo que eu mandei ele para a pista. Porque ele pega a borracha, ele não sabe limpar o pneu. Então são diversas coisas aí que hoje em dia a gente tenta mostrar para os pais, mas a gente tem essa certa dificuldade em aceitar essas diferenças do que é o kart aqui na Itália hoje e do que é o kart no Brasil. E muitas vezes até o piloto vem do Brasil para a Itália para correr e ele não consegue chegar numa final, por exemplo, porque ele não está acostumado com aquilo que é a realidade aqui da Europa. Tá? Então se a gente for pegar, vamos falar o nome agora do momento brasileiro, que é o Bortoleto, ele mudou com 12 anos de idade para a Itália e fez kart até os 16, foi morar na região do Lago de Garda e deixou ali quando ele foi para a Fórmula 3, que ele se mudou para Milão para ficar mais perto da Trident. Então, essas coisas que nós temos que entender aí o que acontece. E por que a gente está tocando aí nesse assunto, né? E a gente começou o vídeo aqui explicando para vocês que as coisas tendem a ter um cenário que vai facilitar a entrada dos jovens pilotos aí na Fórmula 1. Então, o que está um movimento muito grande que vem acontecendo? A entrada do budget cap na Fórmula 1, que é aquele limite de gastos que a Fórmula 1 pode ter, que não pode ser mais aquilo que eles gastavam, está ajudando as equipes por um outro lado. Porque se você pegar uma equipe que tinha 750 milhões para investir na Fórmula 1, ela só pode gastar 150, ela começa a criar projetos de WEC, carros de endurance, ela começa a investir dinheiro na academia dela de formação de pilotos, e isso acaba trazendo essa grande mudança no mercado que a gente está vendo aí, que começa a acontecer. E o principal delas é dentro das academias, tá? Como funcionam as academias? A gente explicou para vocês o que é a formação hoje do kart no Brasil. Não adianta você pensar que seu filho está fazendo campeonato de kart 4 tempos no Brasil e uma academia da Ferrari vai ver o seu filho e vai falar, não, venha para a Europa que você vai correr na Europa. Ou que o seu filho fez duas corridas na Europa de kart e foi bem, aí vai vir uma academia e vai contratar o seu filho. Eu vou citar um exemplo que eu coloquei muito aqui nesse vídeo para vocês. O Bortoleto, quando fez a Fórmula 4, ele não foi bem. Quando ele fez a Freca, ele não foi bem.
E na Fórmula 3, ele destruiu a Fórmula 3, está dando um show na Fórmula 2. E hoje é piloto de um programa de jovens pilotos da McLaren. Então, às vezes demora um tempo para as coisas desabrocharem, para as coisas andarem para frente. Então não adianta você achar que, não, meu filho fez um campeonato de 4 tempos no Brasil, agora ele vai correr aqui na Europa e vai estar super bem na Europa. E nós vamos ter ele correndo na Europa agora e vai ser contratado pela Academia Ferrari de Pilotos. Mesmo porque as academias funcionam de duas maneiras. Eles têm a parte na academia, que é a parte de formação de pilotos, e eles têm aqueles pilotos que eles desenvolvem para substituir outros pilotos ali na Fórmula 1. E essas academias se tornaram interessantes porque, por exemplo, a Mercedes ofereceu 150 milhões de euros para trazer o Verstappen para a equipe. E muitas pessoas dizem que o Kimi Antonelli é o novo Verstappen e que o Kimi vem com uma escola da Mercedes até agora. Se a Mercedes pagou tudo para ele e gastou 12 milhões de euros e na verdade 15 milhões de euros, que seja 20, e ele é o próximo Verstappen, show, sensacional, era o que eles precisavam. Nós não vamos ter o custo de pagar 150 milhões. Então isso as equipes começaram a perceber e isso está mudando. Inclusive, se a gente for ver, no próximo ano já tem 2 pilotos de academia. Vem o Kimi Antonelli, que é quase certo que ele venha para a Mercedes, e vem o Birman. E todas as equipes hoje têm as suas academias, os seus centros de formação de seus próprios pilotos. E o ano passado, esse ano, a Fórmula 1 não teve quase mudança, não teve entrada nenhuma de piloto novo. Mas para o próximo ano a gente tem uma mudança muito grande e a tendência é que essas mudanças aconteçam daqui para frente. Tá? Então essa é uma tendência e isso está mudando o mercado e vai fazer com que as equipes comecem a investir muito mais nas suas academias, porque ela tem aquele dinheiro de sobra que ela não pôde utilizar por causa do budget cap e ela está usando agora dentro das suas academias. Então isso é uma mudança que a gente vai ver ao longo dos próximos anos e a gente já trouxe isso para a nossa equipe, para a LLCA International Racing, porque todos os pilotos que são nossos clientes na gestão de carreira, nós já estamos pegando esses pilotos, montando o portfólio deles antecipadamente e mandando para as equipes. Para as grandes equipes, na Fórmula 3 e Fórmula 2, e para as academias, mostrando o desempenho e o desenvolvimento desses pilotos. Então esse já é um grande diferencial que a gente começa a fazer para os nossos pilotos com esses nossos serviços. E antes de terminar, encerrar esse vídeo aí para vocês, quando a gente fala aqui em mudanças, né? Deixar aí claro que a gente vai começar a diminuir um pouco esses nossos vídeos aí de dicas, de trazer as coisas para vocês por 2 motivos. Primeiro porque a gente, com o nosso serviço hoje de gerenciamento de carreira de pilotos, a gente não vai abrir, a gente não está abrindo para diversos pilotos, a gente vai acabar fechando num número máximo aí de pilotos para não acabar sobrecarregando o nosso trabalho, porque nós temos equipe, nós temos serviços que a gente está tentando ajudar os pilotos, nós temos nossa seletiva aí nesse mês de agosto, então a gente vai reduzir muito esses vídeos de dicas. Eu acho que esse é um dos últimos vídeos aí que eu passo para vocês. E a segunda coisa, não é justo com aqueles que nós vendemos os nossos serviços, que nos pagam para nós fazermos os estudos, tudo isso, a gente acabar passando alguma coisa de graça para aqueles que pagam, que fazem o pagamento. Então, nós vamos começar a restringir os nossos vídeos aí de dicas e nós vamos criar um grupo de membros, onde as pessoas se inscrevem nesse nosso grupo de membros e elas vão receber as dicas que nós estamos aqui passando aí para vocês. Quando a gente fala aí em gerenciamento de carreira, por exemplo, o que nós estamos falando aí desse nosso serviço? Vocês imaginam que nós criamos hoje toda a parte de treinamento para o piloto no Brasil, nós fazemos toda a parte de análise daquilo, do crescimento dele ao longo do seu
dos seus treinos ali no kart, mesmo porque nós utilizamos essas informações depois para passar para as equipes. Quando ele vem treinar aqui com a gente na Itália, a gente faz aí um apanhado muito maior e melhor do que foi aquele crescimento dele e das diferenças que ele está sentindo entre andar no Brasil e andar aqui na Itália. A gente faz toda uma análise de dados, por exemplo, a gente recebe os dados desse piloto, a gente faz a análise de dados para passar o que ele tem que melhorar. O piloto nos envia vídeos on-board e vídeos do treinamento, nós analisamos esses vídeos e repassamos um feedback para esses pilotos. Então vocês imaginam aí o trabalho que a gente tem para depois finalizar um relatório e esse relatório acabar mandando para as equipes, para as academias de piloto e para os empresários de piloto, porque para a gente é muito interessante se no futuro a gente tiver um piloto nosso chegando à Fórmula 1. Então por isso que a gente faz esse trabalho hoje nosso com tanta dedicação para que isso aconteça. Mas infelizmente a gente não pode dar esse serviço para outros enquanto nós temos alguns que nos pagam. Então isso é uma falta de respeito com aqueles que são os nossos clientes pagantes. Então infelizmente a gente recebe toda hora pedidos assim: cria um treino, faz isso, faz aquilo outro. Pessoal, infelizmente não podemos fazer. Nós temos os nossos serviços, não é valor absurdamente caro, muito pelo contrário. Eu escuto o pai dizendo para mim assim: gasto 15, gasto 18, gasto 10, gasto 5 mil por mês com o meu filho fazendo ali o kart. Eu vou dizer para vocês que se contratar os nossos serviços, na realidade você vai gastar menos e muito mais assertivo naquele gasto que você está fazendo. Então esse é o nosso grande diferencial hoje, que a gente gostaria de passar para vocês aí, incluindo nesse vídeo, de que essa grande novidade de que muda a chegada dos pilotos aí na Fórmula 1. Então, se vocês quiserem, nos passe aí um direct, sempre nós respondemos as mensagens e peça informação aí dos nossos serviços, dos nossos treinos. E agora em agosto nós estamos fazendo a nossa seletiva de pilotos. Pode ser que você veja esse vídeo depois, já tenha sido feita a seletiva, mas a seletiva é algo muito interessante porque a gente está dando 45 mil euros de desconto, 30% do valor da temporada do próximo ano. E não é uma temporada pequena. Na verdade é uma temporada que a gente está falando aí de 6 corridas na IAM Series, 2 corridas no Campeonato Italiano de Kart, 4 corridas na WSK, que é o campeonato mais importante do kart hoje no mundo. Nós estamos falando de uma corrida no Champions of the Future, que utilizamos 2 semanas antes do Mundial como um pré-mundial e o Mundial de Kart. Além disso, 25 dias aí de pista. Se você for somar tudo isso, nós estamos falando aí em mais de 90 dias andando de kart aqui na Itália. E quando a gente fala o valor da temporada para alguns pais, eles se assustam às vezes com os valores. Mas é o custo do kart hoje na Itália e é o custo da formação de um piloto profissional. Tá? Então isso é uma coisa que é legal falar para vocês aí. Um ano desse de kart vale mais do que às vezes 10 anos feitos aí no Brasil com um piloto que está correndo em categorias inferiores. Então aproveitem tudo isso que a gente disponibiliza para vocês e vai ser um prazer ter vocês aqui na Itália correndo conosco.